entraram lá, pegaram umas paradas lá, uns marginais lá, sabe? Então, de quando em quando acontece ainda. Porque não dá, essa questão da segurança do Brasil, já não tem mais como você pensar que só acontece em grandes cidades. O negócio tá se espalhando forte, entendeu? Marginais estão por aí em todas as cidades agora, até nas cidades pequenas. E como é que resolve isso, Rubão? Como é que resolve isso? Falando a língua. Quando eu vou falar com um chinês, eu preciso de um intérprete. Ou então aprender chinês. Quando eu vou falar com um americano, eu tenho que usar um tradutor ou falar inglês. Quando eu vou falar com um bandido, eu tenho que falar na linguagem dele. Ele não gosta de violência? É com violência que eu vou trabalhar com ele. Tá? A violência é um monopólio do Estado usado em último recurso. E quando se faz necessário, é assim que tem que se agir. Pronto. É claro que eu vou acabar esmagando. Tem que esmagar. Não tem esse negócio, não tem conversa, não. Quem começar com comissão dos direitos humanos, isso aí, você pega a Procuradoria, o Ministério Público e processa o sujeito por associação ao tráfico, ao crime. É muito fácil. Eu sou a favor, eu era contra, mas agora eu sou a favor das câmeras corporais em todos os policiais. Agora, eu não sou a favor de pegar um policial que, como dizem eles mesmos, reage à injusta agressão, fuzila o sujeito e aparece um bando de vagabundos do PSOL, um bando de maconheiros do PSOL, um bando de ordinários do que se dizem partido de esquerda, não tem nem partido. O partido deles é a vagabundagem. O partido dele é o partido, como é que é? É o PEB. Partido da Ergofobia Nacional. É correr de trabalho, é medo de trabalho. Aí se encosta numa ONG, porque é o seguinte, é bom, você tem salário no final do mês, você não tem responsabilidade nenhuma e você não tem que apresentar resultado. Basta falar merda. Vai pra rua arrumar problema com os outros, vai problematizar, vai causar em algum lugar e o seu trabalho já está pronto. É isso aí que... E quem sustenta isso? George Soros, Fundação Ford, tudo isso aí. É o seguinte, quem sustenta a esquerda mais filha da puta que existe é a direita mais canalha. Tem alguma coisa errada nisso aí. Nesse negócio, não me contaram o segredo inteiro. Eu descobri e conto pra vocês. Aí as pessoas falam que eu sou radical. O cara é o seguinte, primeiro que o sujeito que está... Eu ainda vou dar o benefício da dúvida do cara estar com a arma curta. O cara tá com arma longa, ele tem que ser abatido, ele tem que ser neutralizado. Ninguém anda com um fuzil para catar manga. Catar manga você pega um Sem cabo dúvida, de vassoura. sem dúvida. Tá? Mas- Então é o seguinte, se o cara ele é uma fonte potencial de energia usando uma arma que consegue furar 3 carros e matar a pessoa atrás do quarto. Então é o seguinte, não tem conversa. O policial, a partir do momento em que vê o cidadão, com a câmera corporal dele, vê o cidadão e pronto. Eu sou a favor do uso de drones. Drone fiscal, O drone. Pra matar o pessoal. Não, pra matar, eu não pra é pra filmar. matar, não existe a palavra matar. Existe o quê? Neutralizar. O cara tá andando na comunidade com um fuzil pendurado. Você tem esse drone aqui que é o drone legal. É o drone que a fita vai para o Ministério Público, vai para a delegacia, e o outro drone vai chegar e vai atingir o sujeito para agir preventivamente contra um agente, um ponto de energia negativo que vai acabar matando alguém com aquilo ali. Ele não tem treinamento, ele não tem uso, ele não tem porte, ele não tem nada. Tem gente defendendo que a polícia pare de usar arma. Num país em que cada esquina não tem fuzil em São Paulo, porque o acordo dos governos de São Paulo com o PCC não permite. Você viu aquele caso da menina que foi confundida? Ela foi confundida, ela não era. Ela foi confundida com uma namorada de um bandido. E essa menina, ela foi, por ser confundida com essa namorada de um bandido, ela foi abusada, passou por um estupro coletivo lá no Morro do Rio de Janeiro. Não, mas calma. E a grande questão é, por que teve ela passou por isso? Porque ela seria justamente uma menina namorada de um bandido de uma facção e teria sido vista numa balada, num baile, numa região de uma facção rival, entendeu? Traição. Exatamente. Só que ela foi confundida, ela não era a menina. Nossa, Tinha 13 anos a menina. Mas primeiro... Estupro coletivo. a Mas menina calma. passou. O que você faz com um cara desse? Calma. Mas vamos atenuar aqui. Vou dar uma de pessoal aqui. Calma. Antes teve um amplo processo legal. Ela foi julgada por um tribunal do crime. Ela passou por um julgamento, por um processo. Devia ter até alguém do PSOL lá participando, acompanhando. Porque eles são julgados dentro de um... Não existe... Coisa que não existe no poder é vácuo.
Se alguém parar de mandar numa rua, alguém vai aparecer mandando ali. Quem tem que mandar ali é o Estado. Porque eu pago imposto, me tomam um imposto. Me tomam de tudo quanto é jeito. Eu vim do Rio pra cá só pagando pedágio, ainda esse filho da puta desse governador, esse bandido que tem aqui, esse criminoso que vocês botaram aqui, né? Ele é o seguinte, é free flow. Não basta tudo que ele te cobra, ainda estão te cobrando mais. Você tá puto com o free flow? Tudo isso Tá? aí, Eu tô puto de ser saqueado o dia inteiro. Eu sou um pato. Eu saio de casa. Porra, eu saio de casa me fudendo o dia inteiro. Eu saio, vou pra algum lugar, eu pago um IPVA do caralho do meu carro. Tá? O meu carro que eu não pago IPVA, o meu carro que eu tenho, meu Honda Civic 98, que não paga IPVA, tá? Eu sou obrigado a pagar 275 conto por ano de taxa que eles inventaram. Eu não pago IPVA. Mas aí descobriram que eu, por exemplo, eu tenho que pagar R$ 175 da emissão da CRLV que eu imprimo no meu computador. Eles não imprimem, eles não me dão nada. E eles me cobram R$ 175. Mas eu acho que tá certo. Porque, porra, para pagar 200 mil a um juiz, para pagar 200 mil a um promotor, para sustentar essa renca de vagabundo e exploradores que tem no Brasil, nos 3 poderes, dividido irmãmente por todos eles, para manter essa quadrilha, precisa de muito dinheiro. Então, tá certo, eles têm que cobrar mesmo. Eu vejo que... Posso Pode. falar só? Também sem ser prolixo nem nada. Eu penso assim, todas essas medidas que vocês estão discutindo aí, eu tô de acordo com todas elas. O cara que pega uma arma e mata alguém, ele tem que responder à devida altura por isso. Eu, particularmente, sou a favor da pena de morte. Para crimes hediondos. Tipo a gente esse pode discutir, por exemplo, alguns crimes. Eu dou exemplos de crimes que para mim são perversos e a única coisa cabível naquele momento para conter momentaneamente e dar o exemplo, para prevenir que não aconteça depois, seria, por exemplo, crime de abuso, estupro, seja de mulheres, seja de outros homens, seja de crianças, principalmente. Então, por exemplo, também eu acredito, latrocínio, pra mim isso. Então o cara vai lá, pega um pai de família, tá com a família no carro, rouba, mata a família inteira. Eu fiquei sabendo de um caso que aconteceu numa cidade que eu não me lembro. Um pedreiro que já tinha tido passagem, já tinha sido preso, na verdade, foi solto, tava trabalhando de pedreiro e ele tava ali numa obra. Do lado tinha o vizinho, que era um cara que trabalhava de caminhoneiro, se eu não me engano. E ele tinha a esposa e mais 2 ou 3 filhas. E aí, esse pedreiro ficava observando, porque ele trabalhava no 2º andar da construção que eles estavam trabalhando ali, ele conseguia observar a casa, né, do vizinho. E quando esse caminhoneiro aí saiu para trabalhar, num determinado momento esse cara entrou lá, abusou da mulher e matou todas as mulheres da casa. Nossa. E eu não consigo entender o que fazer com uma pessoa dessa a não ser, infelizmente, eu sei que isso é pesado de falar assim pras pessoas. Isso daí foi ano passado, não foi? Foi. Foi o cara porque que foi ano vazou passado o que eu áudio. fiquei sabendo. Eu não lembro disso, do que aconteceu depois, mas foi ano passado que eu fiquei sabendo disso. Ele então era o acho que cara é esse do caso. áudio, que mandou o áudio pro vizinho, tô tentando falar com o pessoal lá em casa, não consigo falar Acho que é isso mesmo. com a mulher. Alguém pode depois confirmar ali no chat, Nossa, talvez. esse caso Mas aí é brutal, velho. então, você tá entendendo O que cara é desesperado, você vê na voz dele assim a preocupação e o cara trabalhando, o cara longe, pede pro vizinho, ou vai lá na casa, vê o que tá acontecendo lá. Então, eu cito exemplos que é justamente para as pessoas pensarem que isso não é simplesmente uma coisa superficial que eu tô falando. Eu tô sendo só verdadeiro e legítimo. E eu falo isso na minha live. Eu já falei para as pessoas na live. Antes, se você me perguntasse há 2 anos atrás, eu não era a favor disso. Eu sempre fui a favor e sou ainda de prisão perpétua. Só que eu vou ser bem sincero, de uns 2 anos pra cá eu fiquei tão enojado e eu vou ficando cada vez tão mais enojado com a situação do ser humano, o quão baixo e satânico as pessoas estão, né? O quanto que é fácil ser um mau elemento e ainda por cima o nosso governo estimula esse tipo de comportamento nas pessoas, que eu não consigo entender mais alguma punição que não seja por esse caminho pra determinados crimes, tipos de crimes, entendeu? Então eu sei que isso é pesado de falar pra algumas pessoas às vezes acham absurdo, mas eu só tô sendo verdadeiro. Eu também achava que era absurdo pensar por esses termos, mas realmente minha mentalidade vem mudando acerca disso daí. E o Rubão tava falando sobre drone, sobre a questão do cara que tem arma, ele tá andando com arma na rua, que ele representa um perigo em potencial, que ele tem ali uma energia, né? Sem dúvida, né? Ele teria que ter uma responsabilidade absurda ali, que fosse gerida pelo Estado para poder usar a arma que ele tá usando, mas não tem. Só que assim, eu vejo que essas medidas são instantâneas para agora. O que deveria ter agora no Brasil para mim é um choque de ordem brutal no sentido da criminalidade para conter momentaneamente. Isso é o momento.
A criminalidade tomou uma proporção em todos os lugares que tá literalmente brutal, não tem outra palavra. Qualquer momento, qualquer indivíduo péssimo, satânico, voltado para o mal, pode fazer qualquer atrocidade e fica por isso mesmo. É fácil, se tornou fácil fazer isso no Brasil. Que eu só consigo entender que nesse momento inicial precisaria de um choque de ordem, nesse sentido aí. Seria aumentar o policiamento, tentar reciclar e preparar um pouco melhor esse policial agora para ele conseguir combater isso. Armar ele, treinar Armar ele. mais, só que também protegê-lo do ponto de vista da lei. Sim. Porque esse também que é outro problema. O policial, ele pode ter todo o armamento do mundo. Se ele realmente quiser chegar lá e resolver, ele vai ter toda aquela motivação. Porque os policiais são heróis nesse país. Aqueles que são moralmente corretos, eu tô falando. Não os que são corruptos. Bandido não é policial. Exato. Bandido é bandido. Então ele vai chegar lá com toda a vontade de querer exterminar e acabar com o elemento criminoso. Ele pode ter a melhor arma do mundo, inclusive, só que depois ele vai pensar, e na lei, como que isso vai ficar pra mim? O quanto que isso vai atrasar minha vida? Então esse também é outro problema. Então, momentaneamente, eu acho que medidas assim deveriam ser tomadas. Agora, a curto prazo e a longo prazo, pra mim, o único jeito de resolver, não é nem resolver, porque o ser humano, ele sempre vai ter o pecado na sua alma, as pessoas sempre estarão voltadas para o mal. O que a gente precisa para conter isso o máximo possível é um projeto de desenvolvimento para o país, onde a educação seja o centro dele. É preparar essa geração de agora para o amanhã. Tá entendendo? Um projeto de país. É um projeto de longo prazo. Isso. Só que longo prazo que eu falo também não é para 30, 40 anos, não. É para acelerar, ser o mais rápido possível. É tentar. Só que para fazer isso, eu imagino que a população, pelo menos 70% da população, tinha que despertar da briga falsa política que foi colocada aí, que é a esquerda contra a direita. E eles não despertam. A gente tava comentando até aqui agora, o que vai acontecer esse ano? Eleições, cortina de fumaça, se eu não me engano tem Olimpíada, Copa do Mundo, eu não sei porque eu não acompanho nada dessa porcariada, alguma coisa assim vai ter. Copa. Eu sei que esse ano terão várias distrações, as pessoas rapidamente vão se esquecer de tudo isso. E aquela briga superficial e patética de esquerda e direita vai voltar. Enquanto isso não for resolvido, enquanto as pessoas não aprenderem que nós somos enganados nesse país, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, que tudo que nos contam é mentira, o governo mente, a mídia mente, vários órgãos aí atuam parecendo que estão a favor do povo, mas não estão, estão a serviço de outros, de terceiros. São pessoas que nem vivem aqui no Brasil, e na verdade por terem grande poder financeiro, elas injetam recursos aqui e constantemente elas vão desestabilizando os nossos governos, né? Colocando ali títeres para serem os presidentes. Olha o Lula, ele é o maior exemplo. O Lula, ele não tem preocupação com nada. Ele sobe num palanque, ele pode falar a abobrinha que for. Eu, na minha live, eu fico com nojo, eu fico com vontade de xingar ele. Eu xingo. Ele consegue me fazer ter ódio, que é uma coisa que eu não gosto de ter, porque eu percebo que ele é tão descarado que ele simplesmente tem essa liberdade. Ele pode falar qualquer abobrinha sobre qualquer coisa, a coisa mais terrível. Ele não se preocupa mais. Porque pra ele é como se não tem consequências, tá entendendo? Uhum. Ele é chefe de Estado, ele não tem postura, ele não sabe falar corretamente, ele só se preocupa em falar um monte de baboseira pra aquela gadaiada que fica lá batendo palma, que eu acho que ainda pagaram pra aquele povo, tá lá, que eu não consigo entender como que alguém bate palma quando escuta o Lula falar alguma coisa. Bolsonaro, mesma coisa, gadaiada, é feio de ver. A mentalidade do brasileiro foi jogada no lixo. Enquanto isso aí não for corrigido, enquanto não ocorrer uma espécie de despertar nacional, não tem como seguir em frente. Não,